Bom dia a todos! Sejam bem-vindos a este webinar. Hoje com o título Noivos com Estilo, Dicas de Assessoria de Imagem. Sejam mais uma vez bem-vindos a este webinar e ao curso, caso estejam a ver pela primeira vez. Eu sou a Joana Lopes, a tutora responsável pelos cursos de Design de Moda, Personal Shopper, Avançado em Design de Moda, os cursos também de Comunicação de Moda e Marketing e para além dos cursos de Costura e Modelagem. Portanto, estamos aqui todos reunidos, de facto, para assistir a este tema, que é um tema que vai interferir com a maioria destes cursos. E, claro, temos também presente aqui os cursos do Wedding Planner. Convidei-vos, de facto, para conseguirem tirar o maior proveito do que se passa precisamente num tipo de acompanhamento muito específico que é feito para os noivos. De facto, um wedding planner poderá também aconselhar os seus noivos a ter este tipo de acompanhamento. Então será proveitoso perceberem o que é que se passa do outro lado da barricada. Primeiro, antes de iniciarmos, gostaria de perguntar se alguém sabe o que é isto de assessoria de imagem. Se já ouviram falar, se sabem o que é o conceito. Aguardo então aqui uns breves minutos, só para também quebrar aqui um bocadinho o gelo e iniciarmos de uma forma também muito diferente. Então aguardo as vossas respostas, se sabem ou se já ouviram falar da assessoria de imagem. O que é isto da assessoria de imagem? Muito bem, já temos aqui uma resposta. Seria o responsável pela imagem de alguém? Boa! Muito bem! Tem tudo a ver com isso, precisamente. Então, realmente, a consultoria de imagem também está relacionada aqui com a assessoria. Exatamente. Portanto, o acompanhamento para alguém estar no seu melhor. Muito bem, é isso mesmo. Estou a ver aqui as vossas respostas. Muito bem. O aconselhamento de alguém, neste caso será os noivos, para o dia do casamento. Exatamente. Portanto, é exatamente isso. Tudo o que diz respeito exatamente à imagem dos noivos. Então, realmente aqui nós podemos dizer de duas formas: a assessoria de imagem ou a consultoria de imagem. Muito bem, então já temos mais aqui uma resposta. Ótimo, perfeito. Portanto, alguém responsável por dar dicas sobre as cores, as formas que se adequam a certas pessoas. Exatamente. Portanto, tem tudo a ver realmente com o facto de o nosso corpo ser um corpo específico. O nosso corpo não vai ser igual aos demais, cada um corpo é um corpo. Assim como a nossa personalidade, assim como as nossas características pessoais e de imagem. Portanto, somos seres individuais, a não ser que mesmo com os irmãos gêmeos há sempre umas diferenças, mas contudo somos pessoas diferentes. Então, sem dúvida, vamos adaptar o vestuário para estar no nosso melhor. Então é isso mesmo que aqui os consultores de imagem ou os assessores de imagem fazem. Portanto, através do vestuário, vai também aconselhar o melhor tipo de corte para o determinado corpo. Para além disso, também vai aqui abranger a comunicação visual. Portanto, há várias dicas que se podem dar: melhorar a postura, por exemplo, melhorar o tom de voz, melhorar a maneira como também comunicamos, a maneira como fazemos gestos, porque há gestos que até podem ser muito agressivos. E então,
Ou muito espontâneos, claro. Portanto, há sempre aqui esta hipótese de haver aqui este aconselhamento para que tudo realmente corra pelo melhor neste dia e que realmente é um dia que já por si é muito especial, é único e então tudo isto combinado vai ser, sem dúvida, uma maneira muito importante de comunicarmos e estarmos não só no nosso melhor em termos de visual, mas também tudo o resto. Portanto, tudo comunica. A nossa maneira de poisar a mão, ou a nossa maneira de falarmos, ou o nosso tom de voz, a maneira também como colocamos a nossa coluna e a nossa postura, por exemplo, numa mesa, tudo isso vai comunicar. Então temos que ter esses pormenores em conta para este grande dia. Então, sem dúvida, decidi ter aqui este momento mais dedicado ao curso de Personal Shopper, mas, no entanto, todos os outros cursos ganham muito se ficarem a conhecer um bocadinho mais sobre a assessoria de imagem e também o acompanhamento personalizado em compras. É isso mesmo que vamos tratar hoje. Exatamente, portanto, tenho aqui mais um comentário. Vestir uma personalidade, exatamente. Portanto, aqui a assessoria de imagem vai vestir uma personalidade, e exatamente, e de acordo com a ocasião. Fantástico, é isso mesmo. Portanto, aqui o nosso objetivo é conseguir combinar todos estes elementos da melhor forma. Então, vamos lá. Vamos então avançar no nosso webinar e agora segue-se os objetivos pedagógicos. Vamos ficar então a saber o que é que vai ser esperado no webinar de hoje. Então, vamos lá. Tenho como objetivo estes 3 grandes temas. Então, será importante compreendermos o papel da consultoria de imagem, do seu contexto aqui no que toca os casamentos. Portanto, já tivemos aqui esta primeira conversa de forma a entendermos melhor o que é a assessoria de imagem. Agora tudo vai fazer sentido. E com este tópico vai ser importante também identificar realmente que o serviço pode e deve apoiar os noivos a que eles depois consigam tomar uma decisão muito mais acertada, não só em termos estéticos, mas também de acordo com o seu estilo pessoal, que também vai estar influenciado, sem dúvida, com o ambiente do evento. Portanto, tudo isto vai estar numa espécie de receita para então conseguirmos providenciar o melhor serviço. Também vai ser importante aprender aqui a realizar a primeira reunião diagnóstico, portanto, saber que perguntas vamos fazer, que dados é que nós vamos recolher e como é que nós podemos então criar um bom ambiente profissional. Para além disso, também será fundamental dominarmos aqui alguns critérios técnicos, nomeadamente sobre perguntas mais específicas sobre a morfologia corporal, ou seja, que tipo de corpo é que temos à frente, portanto, há vários biotipos, portanto, e aqui será importante também conseguirmos identificar não só também o tipo de corpo, mas também o tipo de cores é que nós temos à frente no que toca não só as cores do evento, claro, mas também o tipo de pele. O tipo de pele também nos vai dar algumas dicas e vai nos ajudar a fazer com que a pessoa consiga estar também no seu melhor. Há certas cores que vão realçar ainda mais a nossa beleza natural. Então é isso que nós queremos fazer. Para além disso, também vai ser importante tirarmos medidas e sabermos também estudar muito bem as proporções dos nossos clientes. Assim, também vou querer dar aqui o máximo possível de conhecimentos para saberem planear e executar um acompanhamento de uma forma muito personalizada. Vamos então aqui aprender a preparar, por exemplo, moodboards, a pesquisar produtos e a coordenar aqui também as visitas de uma forma muito eficiente. Então aqui já estamos a falar de alguns tópicos que realmente vamos falar e aqui o moodboard sem dúvida vai ser fundamental. O moodboard é realmente um painel onde nós vamos colocar todas as imagens de inspiração, mas depois já vamos ver a seguir um bocadinho melhor. Adquiri também aqui estratégias para lidar com imprevistos e também a rejeição de algumas propostas.
as coisas podem não correr bem, sabemos que sim, portanto, sabemos que muitas das vezes as pessoas podem estar mais nervosas, que é um grande dia, há um grande impacto também, uma carga muito impactante, portanto, há aqui um impacto muito intenso nos casais, porque estão quase então a querer fazer a sua festa, há sempre um nervosismo à mistura e muitas das vezes as pessoas não conseguem logo escolher as suas peças, os seus detalhes e tudo mais, portanto, cada pessoa leva o seu tempo, então nós também podemos dar aqui uma ajuda nesse aspecto. Então já vamos saber que dicas é que eu vos posso dar então em relação a estas estratégias se as coisas não correrem assim tão bem como nós gostaríamos. E depois, será importante avançarmos no nosso webinar e também termos aqui uma espécie de simulação de um atendimento a um casal. Portanto, é este o meu objetivo principal. Vamos através de um estudo de caso, para ser de uma forma mais fácil este tipo de aprendizagem e compreendermos de uma forma mais leve como é que nós podemos providenciar um ótimo serviço. Então, vamos ficar a conhecer o perfil dos nossos noivos. Então, vamos lá. À medida que eu vos for explicando alguma coisa, sempre que tiverem dúvidas ou se quiserem fazer um pequeno comentário ou algo que desejam, estejam à vontade para escrever aqui no chat, está bem? Portanto, é sempre bom também conhecer as vossas dúvidas e a maneira também como estão a pensar ou outro tipo de comentários, porque assim também vamos enriquecendo este webinar. Portanto, este tempo não só é meu, mas também, sobretudo, é vosso. Então vamos lá conhecer aqui o nosso jovem casal. Então, neste caso, vou-vos apresentar primeiro o perfil dos noivos, para depois termos um contexto e avançarmos aos bocadinhos. Então, sejam então apresentados os noivos. Temos aqui então o Miguel e a Raquel. Cada um tem então 32 e 29 respectivamente. Neste caso, o Miguel é engenheiro informático e a Raquel é gestora de recursos humanos. O local de residência, então, é em Viana do Castelo e a data do casamento, então, avizinha-se a 4 de outubro deste ano. O tipo de cerimónia será pelo civil. O local da celebração vai ser na Torre da Naia, portanto, aqui também no norte. E o tema será, então, viagens e cidades. E o estilo de vida, cada um que tem, é muito coincidente. Portanto, são jovens profissionais criativos, que gostam muito de cultura, também gostam muito da moda de rua, portanto aqui o street style, portanto gostam de ter o seu guarda-roupa muito moderno e também gostam de experiências radicais. Então temos aqui um perfil muito ativo, criativo e por outro lado também muito dinâmico. Então são pessoas que de facto vão ter aqui uma abordagem de certeza também muito específica. Então, no que toca ao orçamento, eles têm aqui o vestuário e acessórios 3.000 euros. O desejo de acompanhamento em loja vão querer. Este perfil é muito interessante quando nós realmente estamos a iniciar algum tipo de aconselhamento de imagem. Por exemplo, poderá ser muito interessante vocês, por exemplo, quererem ter o vosso perfil, por exemplo, no casamentos.pt, por exemplo, aqui os personal shoppers, e a partir daqui até podem ter aqui a vossa abordagem inicialmente por mensagem e à medida que forem recolhendo estes primeiros elementos, vão depois conseguindo fazer uma consultoria mais personalizada e, para além disso, mais presencial. Dou-vos este exemplo do casamentos.pt porque realmente é um tipo de plataforma muito interessante. Até podem ser outras do género e assim vocês conseguem ter realmente a primeira abordagem um bocadinho mais específica e depois vão aprofundando de uma forma muito mais pessoal e também personalizada.
Então, com este perfil, já será então mais fácil começarmos a tirar aqui alguns tópicos. Então, o que é que nós vamos fazer a seguir? Então, assim que recebermos os primeiros contactos, os interesses, querermos depois agendar uma reunião, onde é que vamos agendar a nossa reunião? Então, venham comigo, vamos então ficar a saber tudo. Muito bem. Algo que eu vos dou como dica. Quando não temos o nosso escritório próprio ou que ainda estamos no início, é normal que se calhar seja um bocadinho difícil termos uma loja ou termos um ateliê, fica um bocadinho difícil pagarmos as rendas. Portanto, o que é que nós podemos fazer? Existem estes espaços que são o cowork, portanto, são escritórios que são abertos a vários tipos de eventos ou de marcações de reunião. Então nós podemos escolher realmente um sítio que seja tranquilo, que tenha luz natural, que nos proporcione também conforto, privacidade e também alguma tranquilidade. Portanto, é neste espaço que pode ser até bastante interessante vocês iniciarem então uma reunião com os vossos casais. Neste caso, então, será o Miguel e a Raquel. Algo que podemos também ter também como dica. Podemos proporcionar, se o espaço não tiver, nós também podemos rapidamente agendar ou até mesmo providenciar cadeiras mais confortáveis, por exemplo, termos um espelho de corpo inteiro, também oferecermos um chá, por exemplo, um café, termos uma playlist muito suave também ajuda, portanto, a criar aqui um bom ambiente para as pessoas também se sentirem confortáveis e também ser mais fácil conseguirmos falar. Também pode ser muito interessante também no nosso espaço e sabemos que vamos precisar de alguns materiais, então temos sempre ter connosco a nossa fita métrica, um guia de estilo, por exemplo, o nosso portfólio para mostrar também trabalhos que já fizemos, amostras de cores para também irmos testando algumas cores e também um computador ou um tablet de maneira também a ajudar aqui o cliente a ver alguma pesquisa ou ajudar aqui a desmistificar algumas ideias. E também para nós irmos apontando todas as informações e conseguirmos tirar o maior proveito desta reunião. Nesta reunião, para além de discutirmos os orçamentos, também é importante vermos o orçamento dos noivos, portanto, é sabermos então o que é que podemos contar. Embora algumas perguntas vão ser sempre mais específicas neste tipo de reunião inicial, antes de sabermos o perfil dos noivos, podemos guardar algumas perguntas que podem ser um bocadinho mais específicas aqui para a reunião, pois é uma questão de gerirem, está bem? Mas de facto, esta é uma pergunta que nós temos sempre que fazer, está bem? Para contarmos se querem um casamento mais em conta ou se querem fazer um casamento mais extravagante. Portanto, aqui é importante sabermos os limites. Para além disso, também é importante darmos o nosso próprio orçamento em termos de aconselhamento de imagem. O que é que vai ser então esperado perante o nosso serviço? Também discutirmos os meios de pagamento, o tipo de adjudicação que nós queremos fazer, portanto, se paga 20% no início e os 30% e a partir dali outra percentagem até chegar ao fim. Portanto, isso é algo que depois se pode também discutir e pode-se ver conforme depois também o que acharem melhor. Portanto, isto depois é muito pessoal. E também será importante, assim que começarem a perceber que os clientes, entretanto, estão realmente muito interessados, no final, então, damos um contrato para a pessoa depois assinar. Portanto, este contrato é muito importante, ambas as partes estão realmente empenhadas em ter, então, este tipo de serviço e é importante tê-lo para, então, estarmos protegidos. Para além disto tudo, que são questões burocráticas e são questões técnicas que são fundamentais abordarmos neste webinar, claro. Portanto, no entanto, também temos outras questões que podemos ir avançando no que toca aqui mais a parte da consultoria, portanto, ou da assessoria de imagem. É darmos a conhecer também o nosso trabalho, explicarmos detalhadamente o que é o nosso serviço, conhecer também a expectativa dos noivos.
noivos. Portanto, nesta reunião será fundamental para não só percebermos a atitude, a postura, a maneira como os noivos pensam, a maneira como eles também já estão a programar as coisas. Também podemos logo perceber se são pessoas organizadas, que já têm tudo planeado ou não. Portanto, vamos percebendo aqui algumas características das pessoas e depois também vamos trabalhando conforme esse tipo de necessidade. Portanto, se vemos que realmente são pessoas que são mais indecisas, temos que então ter mais cuidado no que toca à apresentação de muitas escolhas. Portanto, então será mais difícil para a pessoa escolher. Quanto mais damos então a mostrar, pior é. Então vamos gerindo estas personalidades e vamos gerindo também o facto de termos pessoas com uma personalidade se calhar mais forte ou personalidades em que sabemos que são mais energéticas e querem uma resposta rápida. Portanto, isto depois é tudo um jogo de cintura, como se costuma dizer. Muito bem, então, no que toca aqui ao questionário inicial, vamos fazer algumas perguntas também no que toca as informações técnicas e também informações físicas. Será importante percebermos qual é que é a altura, o peso, portanto, o tamanho do calçado, portanto, termos aqui também uma ideia quanto é que é o peito, a cintura e as ancas, percebermos também o tipo de corpo, a postura, portanto, se vemos que é uma pessoa que se inclina muito para a frente, então se calhar, por exemplo, no caso das mulheres, há certos vestidos então que não vão ficar tão bem, porque então a pessoa tem que estar sempre tem que estar com uma postura muito, muito própria, portanto tem que se lembrar que tem realmente tem que estar direita e assim o vestido também cai de outra forma, ou então por outro lado providenciarmos um tipo de vestido que a pessoa esteja descontraída, não esteja sempre a pensar que tem que estar com os ombros direitos, etc., e manter-se de uma forma portanto, o mais possível harmoniosa. Portanto, isto depois é tudo questões que nós também podemos observar e podemos também dar dicas para que isso aconteça. Portanto, ou das duas uma, optamos por dizer de uma forma bastante delicada. Portanto, claro que quando estamos a fazer as provas temos sempre que relembrar esse tipo de postura. Portanto, é natural que nós no nosso dia-a-dia estamos mais habituados a estarmos muito descontraídos, etc. Portanto, neste dia, portanto, aqui no que toca ao corpo, o corpo deve estar realmente não só relaxado, deve aproveitar o melhor possível o dia, e às vezes há vestidos em que de repente o cai-cai começa quase a cair, temos que puxar para cima, ou que de repente nos lembramos, tenho que pôr as costas direitas, portanto, e depois começamos a estar muito cansados, porque de facto é um dia que é não só muito bonito, mas também muito exigente. Então, o que é que nós podemos dizer? Ou aconselhamos um tipo de vestido em que reparamos que a pessoa se calhar está mais descontraída com outro tipo de corte, ou então se a pessoa quiser mesmo esse corte, então devemos dizer de uma forma muito, muito simpática e muito natural, então vamos manter o máximo possível a postura direita para que então o cair seja o mais bonito possível e também as fotografias ficarem bonitas. Portanto, assim é mais fácil fazer então essa coordenação com o cliente. Para além disso, também é importante percebermos a cor e o subtom da pele, dos cabelos, dos olhos, irmos apontando essas características para depois ser mais fácil, quando fizermos não só o aconselhamento no que toca às cores, dizermos então que o cliente fica melhor, por exemplo, com um bege, ou se fica melhor, por exemplo, com um verde mais seco, porque realmente o tom de pele pode ser mais quente e assim fica mais harmonioso. Portanto, podemos ir aos bocadinhos e dando então estas informações ao cliente. Também será importante vermos então o tipo de acompanhamento. Se realmente o cliente deseja que seja um acompanhamento mais presencial, já percebemos que sim, portanto ali no slide anterior, e que ou se apenas prefere um PowerPoint ou um PDF com todas as informações detalhadas.
Porque sim, portanto, neste tipo de reuniões não é obrigatório o consultor de imagem ter realmente um acompanhamento em loja. Portanto, sabemos que o personal shopper é de facto aqui a profissão que vai ser muito indicada para esse efeito. No entanto, o consultor também pode perfeitamente fazer o acompanhamento em loja. No entanto, as pessoas, os noivos neste caso, podem querer ou não, portanto, podem só ter connosco, dizerem que gostariam muito então que deixassem nas nossas mãos o tipo de vestuário mais indicado, o tipo de acessórios que ficavam melhor, porque precisam, se calhar, de tempo para se dedicar a fazer outras coisas. Pronto, nem sempre as pessoas têm tanta disponibilidade para tratarem do seu próprio casamento. No entanto, também existem estes profissionais que nos vão ajudar e muito. Portanto, aqui o consultor de imagem ou o personal shopper, neste caso, se fizer o acompanhamento em loja, será também muito bem entregue. Portanto, então, sendo assim, neste caso, os noivos querem mesmo acompanhamento em loja e assim, o que é que nós podemos fazer? Podemos realmente depois combinar com cada um individualmente o que é que, o que é que vem a seguir, não é? Portanto, neste caso será então a marcação para fazerem então o acompanhamento em loja. Muito bem, então depois destes pormenores todos muito bem alinhados e tudo muito bem detalhado, vamos então ver um questionário que pode ser muito importante quando vamos então preparar a nossa visita em loja. Antes de fazermos o agendamento da próxima visita, é bom que os noivos individualmente respondam aqui a um questionário. Este questionário até pode ser muito interessante, por exemplo, termos aqui, portanto, ainda em reunião, portanto, imaginem então que estamos aqui no cowork com os noivos e podemos dar ou em papel um questionário específico para eles responderem, ou então podemos enviar, por exemplo, por e-mail e a pessoa responde. Portanto, quanto mais nós tivermos com o cliente, melhor, por isso aconselho que realmente seja esta oportunidade, quando estamos nesta reunião inicial, darmos este questionário ao cliente e ele responder. Ou então, numa espécie de entrevista, também pode ser interessante termos, então, perguntas e deixarmos um espaço para as respostas e à medida que vamos perguntando, vamos respondendo. Neste caso, como estamos aqui com o Miguel e com a Raquel, cada um vai ter que fazer aqui o seu questionário individualmente, se quiserem responder oralmente. O que é que acontece? Convém cada um não saber o que é que vai levar vestido, não é? Portanto, para ser a surpresa, como diz a tradição, a noiva não se pode revelar antes, não é? Do casamento. Então, podemos dizer ao noivo, por exemplo, para estar num outro espaço da sala, ou podemos, por exemplo, dizer para ele ir vendo ou pesquisando, analisando o que é que mais gosta, por exemplo, podemos fazer dessa forma para o cliente não estar sem fazer nada. Pode ser realmente um ponto positivo, aproveitar o tempo que o cliente está connosco e damos, por exemplo, uma espécie de várias revistas ou várias imagens e a pessoa vai escolhendo aquilo que mais gosta para depois também conseguirmos ter mais proveito da informação. Portanto, até pode ser algo muito interessante para aproveitarmos o tempo. Então vamos lá saber que perguntas é que podem constar neste questionário. Então vamos lá, vem então o próximo slide. Perguntas muito específicas e detalhadas sobre o casamento, portanto, e não só. Então vamos ficar a conhecer. Então, temos que perguntar sempre qual é a data, mais uma vez será importante confirmar, portanto sabemos que já temos essa informação, mas no entanto é importante ter essa confirmação, mas especialmente da hora e o local do casamento, também já temos. Qual é o tema e o estilo do evento? Portanto, é importante identificarmos quais são as cores que irão predominar. Local da festa, se é interior ou exterior, portanto pode haver aqui momentos em que de facto pode ser no interior ou no exterior. Se o chão é irregular, portanto isto é muito importante para as senhoras, já estão a imaginar, não é? Se não sabemos como é que é o tipo de chão, não podemos depois aconselhar um determinado tipo de sapato. Portanto, então aqui é importante
termos essa noção. Nível de formalidade do dress code, portanto, se há um dress code muito específico, se querem implementar, se eles próprios como é que querem pensar no seu próprio tipo de vestuário, ok? Portanto, aqui é importante percebermos se há um nível de formalidade muito grande, não só no que toca aos noivos, mas também para os convidados. Portanto, aqui vai estar tudo muito interligado com o tipo de evento, se é um evento mais informal ou se é mais formal, se é numa igreja, se não é. Portanto, aqui vai interferir bastante. Como idealiza o vestido ou o fato, o penteado, a maquilhagem, os acessórios, o ramo, a lingerie e detalhes. Portanto, aqui é tudo muito importante já ficarmos a saber se os noivos fizeram o trabalho de casa, se tiveram essa oportunidade de já pesquisar e perceber o que é que mais gostam. Como se descreve em termos de estilo, aquilo também é importante percebermos, para depois, se neste caso, por exemplo, se os noivos gostam muito de um estilo mais urbano, mais desportivo, então podemos dar ali uma espécie de toque mais radical, que até pode ser muito interessante ou um bocadinho mais criativo, para que os noivos estejam realmente enquadrados na sua personalidade. O que nunca usaria, portanto, aqui é algo também muito importante. Se realmente existem barreiras, porque há pessoas que não se importam, se calhar, de vestir um determinado tipo de vestuário ou um determinado tipo de cote, para outras, se calhar, pode interferir. Portanto, aqui é importante sabermos realmente onde é que nós podemos ir, até qual é que é o nosso limite. Que parte do corpo mais gosta? Aqui valorizamos, sem dúvida, se a pessoa gosta dos seus ombros ou da sua cintura, do seu peito. Enfim, aqui vai ser importante destacarmos de uma forma muito especial aquilo que a pessoa gosta. E aquilo que a pessoa não gosta tanto, podemos então fazer com que seja de uma forma mais trabalhada, de forma a que a pessoa também tire o máximo proveito. Portanto, há sempre algo que podemos no nosso corpo eventualmente não apreciar tanto, mas há sempre também formas de conseguirmos fazer com que tudo o resto fique mais realçado. Então parece que de repente nos esquecemos que há ali qualquer coisa que se calhar não gostamos tanto. E de repente começamos a aprender que sim, que é tudo bonito no nosso corpo. E como se quer sentir no dia do casamento? Isto também é importante. Se a pessoa se quer sentir mais relaxada, se realmente não quer sentir que está tão apertada, que se quer sentir mais especial, por exemplo, se quer sentir como uma princesa, muitas das vezes há também este tipo de conexão, portanto, vai depender muito, não é? Então já começamos a perceber se a pessoa quer estar relaxada, ok, então se calhar não vamos optar por um vestido tão justo, ou não vamos optar se calhar por um vestido tão pesado. Se a pessoa quiser se sentir mais princesa, mais especial, então vamos providenciar coisas que se calhar podem até ser mais mágicas, mais interessantes em termos de volume, por exemplo, com mais pormenores. Então, podemos depois trabalhar esse tipo de efeito e depois visualizar no corpo, claro. Portanto, como é que fica realmente essa vontade. E alguma peça simbólica que desejam incluir? Aqui também pode ser importante, por exemplo, de repente a noiva diz: eu gostava muito de usar um colar que já vinha da minha família já de há muitos anos. Então é uma peça simbólica que eu gostaria muito de utilizar no casamento. Ok, então é importante termos essa informação para conseguirmos coordenar tudo. O acessório, ou um colar, ou um brinco, etc., para tudo, jogar com tudo. Então, estas são perguntas que já são básicas, portanto, há sempre outras perguntas que de certeza vocês já devem estar a pensar, portanto, é sempre bom incluirmos à medida que também vamos ganhando experiência, à medida que vamos iniciando neste ramo, vamos depois tendo cada vez mais sensibilidade para perceber o que é que se passa do outro lado. Então, estas são perguntas que já considero muito boas, mas claro, acrescentem sempre aquilo que acharem que realmente no momento faz sentido.
Agora, a partir do momento em que temos realmente o questionário e cada um depois responder, será importante depois percebermos qual é que é realmente o nosso método de trabalho a seguir. O que é que vem a seguir? Então isto é muito importante para dar aos noivos a nossa própria organização. Portanto, é importante irmos revelando aos poucos o que é que se segue. Portanto, para eles também ficarem na expectativa, portanto, também ficarem a saber realmente o que é que vai ser esperado deles. Então, organizar depois as datas e também será importante trocar contactos. Portanto, é sempre bom termos o número de telefone, os e-mails, etc., para depois agendarmos o que se segue a seguir, que é depois realmente aqui o acompanhamento em loja. Mas antes, ainda há muito trabalho, então vamos ficar a conhecer. Ora bem, assim que terminamos a nossa reunião, que ainda por cima, como é um casal, são duas pessoas, acaba por ser muito demorado. Portanto, com uma pessoa faz de uma forma bastante mais rápida, portanto, e também depende se são pessoas que gostam muito de falar ou não, portanto, vai depender um bocadinho. Mas normalmente sabemos que pode durar um pouco mais quando é um casal e estamos então com mais pessoas do que aquilo que estamos habituados. Portanto, de facto, mais uma vez vos deixo o conselho, nunca deixem um dos casais, portanto, uma das pessoas, portanto, muito tempo à espera. É sempre importante dar pequenas tarefas. Portanto, aqui, mais uma vez, reforço a pesquisa, ou a pessoa vai vendo as revistas, vai selecionando, nem que faça uma pequena, uma pequena reunião, portanto, também pode ser interessante individualmente depois com cada pessoa, vai depender depois também do nosso tempo, ou então quando estamos com os dois, um pode fazer de facto as respostas oralmente e o outro pode estar a escrever, por exemplo. Ou então uma pequena tarefa, enquanto que um está a responder oralmente a estas perguntas, o outro pode estar então a fazer a pesquisa. E depois quando trocamos é ao contrário e ficamos então com uma espécie de pequeno mood board que cada um pode fazer. Portanto, até pode ser uma tarefa divertida. Portanto, vai depender um bocadinho também daquilo que realmente queremos. Está bem? Então, no que toca aqui o mood board, ou podemos aproveitar o mood board realmente que os nossos clientes previamente já selecionaram e nós temos assim uma abordagem mais específica daquilo que as pessoas estão a pensar, ou então por outra, podemos ser nós também a fazer, claro. Portanto, é algo que aconselho sempre, o mood board é fundamental. Para além de revermos todas as notas e realmente estruturarmos as nossas ideias, também podemos fazer aqui a pesquisa de tendências, perceber o que é que está mais na moda, o que é que está a ser mais usado, como é que a indústria está a trabalhar diferentes temas. E então será importante também termos aqui uma ideia para depois conseguirmos providenciar aos nossos clientes. Aqui um mood board não é nada mais do que um painel com imagens que nos inspiram. Pode ser um vestido, pode ser um casaco, pode ser uma flor, pode ser uma cor, pode ser um tipo de detalhe. Portanto, tudo isto construído, de facto, vai nos dar muitas ideias. Depois segue-se a pesquisa de lojas e de produtos que também vão ser adequados. Portanto, aqui é importante pesquisarmos o máximo possível de elementos que vão ser, então, importantes coincidirem, estarem coincidentes, aliás, com o tipo de orçamento. Se o cliente gosta, ou se o cliente está à espera de gastar X, então nós podemos também previamente começar a fazer as nossas contas, a ajustar o tipo de preços até atingirmos o orçamento. Claro, se for um bocadinho mais abaixo, melhor, quer dizer que estamos a trabalhar bem, estamos a pesquisar bem, estamos a ir a fundo na questão. Portanto, é importante termos este tempo para começarmos a pesquisar, fazer os cálculos, para tudo corresponder realmente como o cliente deseja. Também vai ser importante, à medida que vamos fazendo a nossa informação que fique cada vez mais afunilada, portanto, nós de facto estávamos com muitas ideias, mas depois vamos começando então a ter apenas algumas, portanto, vamos começando então a selecionar aquilo que melhor se enquadra.
é importante depois irmos telefonando para fazer agendamentos das provas para depois confirmarmos também se existe ou não o stock. Portanto, é muito desagradável estarmos a combinar com os nossos clientes e irmos de facto às provas e depois não haver lá o vestido que a cliente ou que nós pensávamos que estava lá, ou idealmente se a cliente também já gostava previamente daquele vestido. É muito desagradável, portanto, de facto, não devemos em momento algum fazer perder tempo aos nossos clientes. Então, é algo muito importante este passo, que é realmente perceber a existência dos estoques, a existência das coisas, para depois conseguirmos realmente ser profissionais. Também é importante aqui deixar-vos algumas dicas, e estas dicas são muito importantes, que é organizar as sugestões por estilo, por preço e por disponibilidade. Ou seja, devemos organizar o nosso trabalho o máximo possível, portanto, ter, neste caso, já previamente selecionado 3 no mínimo, portanto, ideias, portanto, quer seja de sapatos, quer seja de malas, quer seja de brincos, acessórios, pulseiras, etc., para depois conseguirmos organizar o máximo possível para depois começarmos então a sugerir, está bem? E ter sempre mais do que uma opção de looks. Aqui é fundamental. Se o primeiro não dá, dá o segundo. Se o segundo não der, dá o terceiro. Se o terceiro não der, depois já vamos ver o que é que podemos fazer, está bem? Portanto, aqui é importante termos então o nosso trabalho muito bem feito. E termos então não só uma pesquisa geral feita e depois já termos muito bem alinhado numa folha tudo isto, o estilo, os preços e a disponibilidade, onde está, qual é a loja, para depois conseguirmos organizar então o nosso roteiro. Muito bem, então é o que vem a seguir. Vamos ver então. Ora bem, então segue-se aquele grande dia. É o dia em que a noiva está nervosa, nós também estamos um bocadinho, que é natural, portanto estamos sempre um bocadinho apreensivos. Será que a pessoa vai gostar? Será que não vai? Como é que vai correr? Será que vai gostar logo do primeiro? Será que vai apaixonar-se pelos detalhes que pensamos? Portanto, tudo isto é um bocadinho uma carga de nervos. Mas, no entanto, é sempre muito delicioso ver a expressão das pessoas quando, especialmente as noivas, quando começam a vestir pela primeira vez um vestido de noiva. E é algo mágico. Portanto, é uma sensação realmente única. Então, o que é que nós podemos fazer aqui no dia, antes do dia do roteiro, mais um bocadinho? Então, falando aqui um bocadinho do último slide também, dando aqui um reforço. Então, é marcar com antecedência com cada um dos noivos individualmente. Portanto, aqui é importante cada um a ser um dia em separado. Portanto, marcamos então com antecedência e vamos também conhecer também, antes do dia do roteiro, os acompanhantes do dia. Esta é uma questão importante, porque de facto nem todas as lojas deixam que os noivos, ou neste caso a noiva, portanto no caso dos ateliês, que tenham muitos acompanhantes. Portanto, há aqui lojas ou ateliês que podem restringir aqui um número limitado de pessoas. Então é importante nós sabermos que, de facto, a noiva ou o noivo vai ter que escolher uma ou duas pessoas para levar com ele. Portanto, e neste caso, então, se levamos também, se estão a contar com a nossa ajuda em termos de assessoria, portanto, é mais uma pessoa importante. Portanto, é importante termos esta questão muito bem assente. Nem todas as lojas vão deixar muitos amigos ou familiares, ou até mesmo os padrinhos, todas as pessoas entrarem. Portanto, pode ser uma sessão individualmente. Por exemplo, até podemos aconselhar: olha, então se gostar desta loja, deste vestido, podemos fazer. Pronto. Agora pode ir de facto a uma pessoa muito especial e depois na próxima sessão ou na próxima prova
vem outra pessoa, portanto, ou então podem ir rodando. Portanto, o facto é que muitas das vezes a cabine depois fica muito cheia, depois também são muitas pessoas a opinar, também confunde muito a noiva. De facto, temos aqui que ter essa consideração, que vai ser sempre a noiva a escolher. Portanto, nós podemos aconselhar, não podemos obrigar. Então é importante darmos todos os conselhos e dicas o máximo possível para que a noiva consiga escolher com o máximo possível de uma decisão mais acertada para ela. Ok? Portanto, o casamento é dos noivos. Nós simplesmente podemos dar opinião, mas depois, quanto mais opiniões são dadas e quanto mais intenso se torna este processo. Então, de facto, são momentos críticos que precisam de reflexão individual. Então, nós temos que ter muita perspicácia para compreender este processo. Okay? Portanto, também é importante termos a nossa agenda muito bem construída, porque nós neste dia vamos precisar realmente cerca de 3 horas mais ou menos. Portanto, aqui o facto é que nós não podemos exceder muitas 3 horas e mesmo as 3 horas já será muito cansativo. Está bem? Portanto, depois tornam-se muitos vestidos, vão ser muitas dicas, é muita informação, portanto, de facto, a pessoa depois também precisa de algum tempo para descansar as suas ideias, para refletir, e então é importante não demorarmos muito tempo e também que o processo seja o mais leve possível, para que o dia corra bem e que a pessoa se consiga lembrar de tudo o que viu e ter essa lembrança também dos seus sentimentos quando vestiu a peça ou quando teve pela primeira vez um colar colocado ou o véu colocado, para ter esta expectativa mais específica. Então, também para além disso, é importante agendarmos no máximo 2 a 3 lojas no máximo, portanto vamos demorar cerca de 1 hora aproximadamente em cada loja, portanto já será um tempo muito específico, está bem? Portanto também temos que saber trabalhar com tempos exigentes. No entanto, não se esqueçam depois também que nas lojas ou nos ateliês também estão com outros agendamentos, então é importante termos aqui um bocadinho termos esta expectativa que são provas, a primeira prova, ou neste caso, a primeira vez que a noiva vai vestir um vestido e tomar uma decisão, é de facto um tempo que precisa de uma forma muito específica. E então devemos também ser eficazes nesse tempo. Outras dicas que vos dou é também vestirem-se com neutralidade e também profissionalismo. Não se esqueçam que também é um dia muito cansativo para nós, porque nos vamos estar a baixar muitas vezes, vamos ter que subir ou descer escadas com alguma rapidez, portanto é importante também termos um bom calçado, estarmos o máximo possível bem apresentados, não com vestuário se calhar muito justo, porque podemos a determinada altura começar a suar, portanto é importante também estarmos completamente tranquilos nesse aspecto. No entanto, também é importante conhecermos bem o nosso roteiro, ou seja, tudo aquilo que nós programamos vai ter que ser muito bem definido, ou seja, é importante nós sabermos muito bem onde é que estão as lojas para escolhermos muito bem o trajeto, para depois não andarmos para cima e para baixo nas ruas, está bem? Portanto, aqui é importante sabermos delinear muito bem no mapa qual é que é a loja número 1, a loja número 2 e a loja número 3, ok? Portanto, aqui também vamos adquirir já previamente os nossos acessórios com antecedência, para depois conseguirmos montar o look neste dia. Portanto, é algo que eu vos aconselho. Tudo bem, sabemos que estas coisas muitas das vezes depois até dá para devolver ou para trocar, mas no entanto nós podemos ter também uma espécie de parceria com determinadas lojas ou com determinadas marcas, por exemplo, novos joalheiros ou novas pessoas que fazem um design específico de joias ou que fazem um calçado também específico para noivas. Isto pode ser muito interessante termos aqui
esta espécie de networking. Então, se nós, à medida que vamos avançando neste tipo de trabalho, nós também temos que ter os nossos próprios fornecedores ou os nossos próprios ajudantes no que toca depois estes momentos mais críticos. Ou seja, podemos, a determinada altura, ter então estas parcerias e, no momento, conseguirmos então apresentar todas as propostas que conseguirmos então à cliente. O cliente já está com o vestido pronto, não é? O vestido, então vestido, aliás, pronto, já está vestida com o seu fato. Então depois nós podemos dizer, vamos então calçar estes sapatos, o que é que se sente, como é que se sente, o que é que mais gosta, o que é que não gosta. Então vamos experimentar pôr este colar, vamos experimentar pôr o véu, ver tudo o conjunto. Então, nesse aspecto, já estamos a montar aqui o look. E sem querer, a noiva já começa a ver-se de uma forma mais plena. Então, isto é muito importante. À medida que vamos avançando, então, nos looks, pedimos sempre autorização. Nem todos os ateliês ou lojas nos deixam tirar fotografias. Portanto, é algo que nós devemos respeitar. Portanto, é importante, então, nem que seja fazermos um pequeno esboço para nos lembrarmos mais ou menos como é que ficava, ou tirarmos apontamentos, também é importante. E também é importante, quando estamos com a cliente, o primeiro vestido logo que mostramos, isto é válido tanto para a noiva como para o noivo, é logo aquele que tem mais potencial, aquele de facto que achamos que isto é a cara do cliente. Portanto, deixa logo a pessoa muito satisfeita, deixa logo a pessoa muito feliz e depois as escolhas começam a ser mais fáceis. Portanto, a pessoa, se gostou muito, tudo o que vem a seguir já vai ser rejeitado. Portanto, é mais fácil trabalhar desta forma. Mas tudo depende, isto não é ciência, está bem? No entanto, depois, à medida que forem trabalhando com os vários tipos de clientes, começam a perceber que se calhar funciona melhor para umas pessoas de uma forma e outras de outra forma. Isto é uma pequena dica, mas podem sempre experimentar. Vamos ver o que é que acontece. Também saber ajustar os comentários. Isto é algo também muito importante. Isto quer dizer o quê? Que não devemos fazer comentários sempre de um reforço positivo extremo. É importante o reforço positivo, é importante irmos perguntando de uma forma muito delicada como é que se sente-se bem, como é que está o vestido, sente-se apertado. Essas são questões técnicas e às vezes apenas só com o sorriso percebemos que a pessoa está a gostar. Ou se a pessoa está um bocadinho mais apreensiva ou se está mais nervosa, pronto, então vamos começando a ter outra perspicácia, está bem? Portanto, do que facto os comentários aqui nós também podemos ter algum cuidado na medida que também quando vamos falando então com a cliente. Sabemos que é um dia que a cliente está nervosa, portanto é a primeira vez, é tudo ainda muito intenso, portanto estão aqui os sentimentos todos à flor da pele, portanto é normal que nós tenhamos que ter aqui um bocadinho mais de paciência, um bocadinho mais também de amizade perante a cliente. Também é importante ouvirmos e providenciar também todas as sugestões em tempo real. O que é que isto quer dizer? Que nós é importante ouvirmos a cliente. Se a cliente está a dizer, mas eu não gosto deste tipo de tecidos, mas eu não gosto deste tipo de cair, então não vamos insistir. Se é algo que de facto está a incomodar, se é importante modificar alguma coisa, então devemos ouvir e refletir e tentar providenciar o máximo possível isso mesmo. Depois, ter aqui um kit com os materiais SOS. O que é isto? É de facto muito importante. Todos os assessores de imagem ou até mesmo os personal shoppers, à medida que vão tendo então os seus clientes, vão vendo que há sempre coisinhas que vão sempre ser necessárias. Materiais, nomeadamente como toalhitas, por exemplo. À medida que, por exemplo, se a cliente se queixa, está muito calor, e então vamos providenciar umas toalhitas só para ela se sentir mais fresca, também se estar mais confortável, por exemplo. Lenços também, porque de facto são momentos muito emotivos
e são momentos em que podem cair lágrimas. Portanto, é bom também termos uns lenços também para conseguirmos dar à cliente. Outra coisa também muito importante é termos garrafas de água, à medida que vermos que o dia também está a avançar, são momentos em que a pessoa não se hidrata tanto, nós próprios também temos que nos hidratar, portanto é importante termos aqui garrafas de água para ir então ajudando a que o dia seja mais leve. Por outro lado, também é importante termos cintas. Cintas que vão sempre ajudar a silhueta da mulher, neste caso, a ficar mais perfeita, não é? Para que se sinta mais confortável, por exemplo, no vestido. Então é importante nós termos algumas cintas de vários tamanhos, portanto ser um kit que nós temos sempre disponível para estes dias mais específicos e depois vamos lavando à medida que formos avançando depois com outras clientes, claro, mantendo sempre o máximo possível de higiene nos nossos materiais. E também isso é importante, para além disso, aliás, é importante termos copas para o peito. Portanto, se vermos que a cliente precisa eventualmente de um reforço para o peito, por exemplo, normalmente este tipo de materiais as lojas também têm, mas, no entanto, é sempre bom ter um extra. Vamos imaginar que, por algum motivo, por exemplo, ou não avisamos a cliente que se calhar o vestido que vai vestir é um bocadinho transparente e precisa de um tapa-mamilos, por exemplo, então é importante, ou das duas uma, ou nós dizemos ao cliente, olha, é importante ter neste dia este tipo de materiais ou de vestuário, ou uma lingerie mais adequada para não se ver a pele, ou para idealizar muito bem o vestido, pronto, isso é importante, ou então nós temos e providenciamos. Está bem? Portanto, depois é como preferirem. Das duas formas está muito correto o trabalho. Então, desta forma, já temos um dia já bastante intenso, não é? Pronto. Então, aí, mais uma vez, reforço que não devemos, então, ultrapassar as 3 horas, está bem? Portanto, isto é muito importante. Então, e se o cliente não gostar de nenhuma proposta? Então, vamos lá, vamos ver, está bem? Portanto, é normal que pode sempre haver uma ou outra pessoa que, de facto, tudo aquilo que fizemos pode não estar de acordo com a expectativa. E tudo bem, ok? Portanto, é importante sabermos então lidar com isso. E como é que nós vamos lidar com isso? Tentamos manter a calma, claro, e tentamos ser empáticos. Portanto, a empatia aqui vai ser a nossa chave. Vamos perguntar também o que é que não funcionou, o que é que pode ser importante trabalhar de outra forma. Portanto, tentar perceber muito bem o que é que não correu tão bem. Por outro lado, também é importante voltarmos ao ponto inicial e trabalharmos tudo aquilo que de facto não foi não foi bem sucedido, está bem? E aqui podemos até oferecer uma segunda ronda de novas opções, por exemplo, e também termos aqui um limite muito bem estabelecido no nosso contrato. Está bem? Portanto, aqui é importante fazer com que o cliente perceba que também há um determinado tipo de limite. Portanto, nós podemos, sim senhora, providenciar de uma forma, de uma segunda tentativa para ver se as coisas correm bem. Se não, pronto, aí de facto depois já se torna depois também um bocadinho mais problemático, está bem? Então aí vamos ter que estabelecer muito bem o limite para que o cliente também perceba até onde vai ser então também o nosso tipo de serviço, está bem? Então isto é muito importante e vamos ter que reajustar e apresentar todas as novas propostas novamente, está bem? Portanto, isto é muito importante e assim, se calhar, vamos conseguir atingir com mais facilidade aquilo que o cliente quer, está bem? O importante é sabermos perceber aquilo que fizemos mal ou aquilo que se calhar não correu tão bem, melhor dizendo, porque muitas das vezes não é fazer mal, as pessoas podem não estar ainda muito bem cientes daquilo que querem e então é muito importante voltarmos aqui novamente a perceber o que é que é de facto o mais importante para a pessoa, o que é que a pessoa idealizou, quais são de facto as necessidades. Então vamos trabalhar novamente, está bem? Sem problema.
E quando tudo corre bem, é tudo mais fácil. No entanto, aqui é muito importante acompanharmos então os nossos noivos até ao último dia, que neste caso então até ao grande dia. Então, se fizermos este acompanhamento até ao último dia e se soubermos até dar aqui uns pequenos miminhos, sem dúvida vamos ter aqui clientes muito fiéis. Então, como é que nós podemos, após o nosso trabalho, após o nosso acompanhamento, como é que nós podemos manter o nosso cliente satisfeito? Então, podemos também enviar um dossiê de estilo por e-mail. Este dossiê de estilo tem todas as características do tipo de vestido ou de fato, por exemplo, como é que o cliente pode eventualmente vestir determinada peça, por exemplo, ok, quando está à espera da noiva convém que o fato esteja, portanto o blazer esteja apertado, o primeiro botão, por exemplo, não deixar os outros abertos, pequenas dicas de estilo e que são de facto muito importantes para este grande dia, para haver então esta formalidade, este cuidado com a imagem. Então nós podemos deixar estas pequenas dicas, assim como para a noiva. Portanto, no momento em que se tem uma grande cauda, no momento em que precisa, por exemplo, de dançar ou se quiser movimentar-se ao longo do cocktail, por exemplo, ter aquela pega na cauda para depois não arrastar tanto no chão, portanto ter aqui estes pequenos cuidados, ou de facto pequenas peças que às tantas nós também podemos providenciar, por exemplo, é muito engraçado, a noiva pode ter uma pequena jaqueta, por exemplo, de renda para a cerimónia. Assim que acaba a cerimónia, ela pode tirar e pode ficar com um vestido mais sensual, por exemplo. Então são pequenas dicas que nós também podemos incluir neste tipo de dossiê para ficar tudo registado. No momento em que nós entregamos, é mais uma espécie de lembrete para os noivos, para eles conseguirem ler, estudar e lembrarem-se de pequenas dicas que também são importantes e que são de facto peças que nós não usamos no nosso dia a dia, especialmente as noivas. Então, às vezes podemos nos esquecer que estamos com vestido de noiva e que temos de ter algum cuidado na maneira como nos sentamos ou que caminhamos. Portanto, tudo isso vai ser muito importante. Também podemos recomendar fornecedores, lá está, aqueles nossos parceiros que à medida que nós vamos construindo a nossa carreira também podem ser potenciais fornecedores também para estes noivos. Portanto, podemos sem dúvida também fazer aqui uma espécie de patrocínio, portanto, um ajuda ao outro, portanto é muito bom. E também solicitar feedback e, para além disso, também fotos, que assim vamos construindo também o nosso portfólio. Vamos também oferecer uma consultoria extra, ou seja, até podemos perguntar se estão interessados em que deixemos algumas sugestões de looks, por exemplo, para a lua de mel. Por exemplo, pode ser muito interessante. Também podemos enviar os nossos cartões digitais de agradecimento, portanto fica sempre bem. E publicar então estes testemunhos e imagens sempre com permissão. Portanto, são estas dicas que são muito importantes que vos deixo. Então, acabamos assim o nosso webinar. Não sei se entretanto tiveram alguma questão ou algo que gostariam de dizer. Portanto, fiquem então só um bocadinho à espera enquanto mudo o slide para então concluirmos o nosso webinar. Pergunto então, mais uma vez, se tiveram alguma dúvida, se gostariam de ver ou gostariam de refletir em algum tipo de assunto mais específico. Fico só aqui à espera uns momentos. Exatamente, é isso mesmo.
É isso mesmo. Portanto, aqui há uma formanda que está aqui a dar realmente um feedback muito interessante. Portanto, um casal que gosta de experiências radicais, mas trabalha em empresas formais, pode equilibrar o alternativo com o elegante. Exatamente. E aqui a Torre da Naia, que é um espaço muito interessante, muito urbano, mas com um ar também muito moderno, vai sem dúvida permitir aqui um casamento muito apropriado. Portanto, aqui é ao estilo dos noivos. Muito bem, isso mesmo. Aqui, qual é que é a diferença entre um consultor de imagem e um personal shopper? Boa, muito bem, vamos a isso então. É uma dúvida muito interessante. Então, vamos a isso. Um consultor de imagem, como viram, faz um trabalho muito intenso. Faz um trabalho em que não só conhece a pessoa, ou tenta conhecer a pessoa de uma forma muito específica, muito detalhada. O consultor de imagem vai trabalhar não só o estilo, que é importante, mas também vai trabalhar a personalidade. Vai trabalhar a personalidade de forma a que tudo se encaixe. Ou seja, se a pessoa é extrovertida, se a pessoa é alternativa, se a pessoa é mais alegre e desportiva, então nós vamos providenciar tudo isso. Ou seja, não vamos obrigar, seria muito errado obrigar a pessoa de repente a ficar com um estilo completamente errado ou menos próprio de acordo com a sua personalidade. Então, o que é que nós vamos fazer? Agarramos em todos esses aspectos da personalidade, do tipo de características que a pessoa tem. Também aconselhamos a maneira como nos podemos colocar em termos de postura, em termos de voz, em termos de confiança. Tudo isso vai ser trabalhado, porque de facto tudo isto é um conjunto que comunica não só o nosso vestuário, a maneira como vamos comunicar uns com os outros, mas também a nossa personalidade. No entanto, o personal shopper, tal e qual como o nome diz, ou seja, o personal shopper vai trabalhar em loja aqui a pessoa, tá bem? Eu só queria confirmar com vocês se estão a ouvir, porque eu recebi aqui uma informação que, entretanto, tinha aqui um problema no OBS, era só para confirmar. Ok, boa. Ok, muito bem. Então, um personal shopper é realmente um profissional que vai fazer um acompanhamento personalizado em compras, está bem? Ou seja, vai acompanhar a pessoa quando vai às compras. Então, essa é a verdadeira área do personal shopper. Portanto, nós pedimos ou solicitamos este tipo de serviço quando precisamos de alguém e não sabemos muito bem o que é que vamos vestir, ou estamos numa loja, o que é que me fica bem. Então o personal shopper é de facto a pessoa indicada. Quando queremos mudar a nossa postura, a nossa maneira de estar, a nossa roupa, o nosso visual e tudo mais, queremos fazer uma alteração genérica de uma forma, ou melhor dizendo, queremos alterar a nossa, de uma forma muito específica e de uma forma muito completa a nossa postura, então aí recorremos ao consultor de imagem, está bem? No entanto, o consultor de imagem, assim como vimos, pode fazer algumas coisas que o personal shopper faz, que é o acompanhamento em loja, está bem? No entanto, o personal shopper não vai fazer uma alteração, por exemplo, da postura, ou não vai fazer um aconselhamento tão específico sobre as cores. Portanto, ele vai indicar, sim senhora, que tipo de vestuário é que fica bem, que tipo de elementos é que pode funcionar ou não conforme o tipo de corpo, o que é que será mais interessante, as cores, e eventualmente, claro que vai ser importante dizer o que é que fica bem, o que é que não fica bem, mas um estudo tão aprofundado não vai fazer, está bem? Portanto, aqui o personal shopper está muito limitado realmente aqui ao acompanhamento em loja, está bom? Sim, exatamente, muito bem, muito bem. Temos aqui uma formanda que está a dizer que o consultor de imagem trabalha com algo mais profundo. Sim,
É de facto. Portanto, aqui vamos sempre imaginar que esta profissão vai trabalhar um todo, tá bem? Vai trabalhar de uma forma muito mais intensa e muito mais completa a pessoa, enquanto que realmente o personal shopper vai apenas fazer o acompanhamento em loja, vai ajudar a pessoa a escolher de uma forma mais acertada o seu vestuário, os seus acessórios, conforme o tipo de corpo, o tipo de rosto, o tipo de pele e o cabelo, etc. Mas, no entanto, tudo o resto, mais aprofundado, vai ser, então, o nosso consultor. Obrigada, Joana. Boa. Fica percebido, então. Ótimo, perfeito. Muito bem. Não sei se, entretanto, mais alguma questão que queiram colocar. Muito bem. Então, pelo que percebi, então ficou tudo muito bem esclarecido. Ótimo. Boa, obrigada pela confirmação. Perfeito. Então, sendo assim, despeço-me então deste webinar. Foi realmente um prazer estar aqui convosco. Foi de facto momentos muito importantes. Percebi que estavam muito interessados. Isso fico bastante lisonjeada. Desejo-vos então não só um bom estudo, mas também uma boa continuação de semana. Já sabem que estes webinars são gravados e sempre que precisarem então de rever, é só ir ao campus, selecionar então o tópico Estudos e dentro dos complementos didáticos encontram então os webinars realizados. Mais uma vez então agradeço-vos por este tempo e até ao próximo webinar. Muito obrigada!